Estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe, já com a imagem da Manuela. Esse caso particularmente me chocou muito e chamou muita atenção pela crueldade. Eu tinha só um mês aqui no estado de Sergipe quando esse crime aconteceu em setembro de 2021. A Manuela tinha um relacionamento de cerca de 3 anos com um homem. Eles estavam há 5 meses separados. Ele já estava com uma outra pessoa. A Manuela já tinha inclusive visto ele com uma outra pessoa. Então a Manuela também seguiu a vida dela. Ela estava também com um novo companheiro no local do crime. Eles estavam no motel quando esse ex-namorado invadiu o local e de forma extremamente brutal, desumana. Ele entrou nesse motel da cidade de Maruim, na região ali do Vale do Cotinguiba, e matou a Manuela a pauladas. O local ficou completamente revirado, uma cena terrível. Hoje, minha gente, ocorreu o júri popular deste caso. A repórter Selma Souza acompanhou de perto. A gente vai trazer as primeiras informações e depois a gente atualiza o que aconteceu agora no período da tarde. Manuela foi minha primeira sobrinha. Tinha muitos sonhos. É muito emocionante falar dela. Porque assim, ela só tinha 19 anos. Fazia faculdade de enfermagem, tinha tantos sonhos. E você imagine uma mãe chegar a receber uma notícia dessa. Eu, como tia, estava na minha casa e recebi uma notícia dessa. A jovem de apenas 19 anos era estudante do curso de enfermagem. O jeito alegre e brincalhão eram as suas principais características. O casal mantinha um relacionamento que durou pouco mais de 2 anos. Uma relação conturbada e repleta de ciúmes. Uma relação bastante turbulenta, assim. Rian parecia ter 2 personalidades. Quando estava presente da gente, era aquela pessoa maravilhosa e, assim, aparentava, né? Mas quando estava sós com minha sobrinha, sempre com muitos ciúmes. Acho que minha sobrinha deve ter passado muita coisa e assim, não se abria pra gente por medo mesmo. O crime aconteceu no dia 8 de setembro de 2021 e chocou todo o estado. Manuela foi morta a pauladas em um motel localizado na altura do município de Maruim. 2 dias depois, o principal suspeito do crime, seu ex-namorado, confessou a autoria e se apresentou à polícia. O crime aconteceu às margens da BR-101. Inconformado com o fim do relacionamento, Rian tirou a vida de Manuela e interrompeu os sonhos da jovem. De acordo com dados da Coordenadoria de Estatística e Análises Criminais da SSP, em 2021, 20 mulheres perderam a vida no estado vítimas de feminicídio. No ano passado, 19 mulheres. Somente este ano, de janeiro a junho, 7 mulheres já foram vítimas de feminicídio em Sergipe. O júri popular aconteceu no Fórum Alberto Deodato, no município de Maruim. O júri, composto totalmente por mulheres, ouvia atento o depoimento das testemunhas. O réu responde o processo em prisão domiciliar por motivos de saúde. Ele é uma criança já que nasceu problemática, com uma formação do sistema digestivo, né? Tem todo um histórico desde criança decorrente disso, né? E, inclusive esse é o motivo que ele está em prisão domiciliar. E a defesa vai trazer para os jurados justamente isso, que na verdade era uma relação conflituosa. A gente tem essa mecha de feminicídio, de violência doméstica, violência contra a mulher, mas a gente esquece o outro lado, que é o homem. O homem também hoje passa por esse problema nessa relação, né?
Então não é o que também essa bandeira toda do feminicídio, mas a gente tem que também olhar o lado do homem, da criança, dele que é um menino, vocês viram aqui, né? Tanto como ela. Então a gente vai mostrar isso durante o plenário, porque houve uma relação conturbada, problemática, que acabou num fim trágico, mas a gente também tem que olhar de quem ficou, por que aconteceu isso, não é isso, não é verdade? Inclusive, vocês relatam que ele chegava em casa arranhado, né, com marcas. Sim, inclusive ele foi pro IML na época, tem relatos nos autos de que ele foi agredido também por ela, né? Então a gente tem que olhar, a proteger o direito da mulher, mas a gente também tem que voltar e também proteger o direito do homem nessas relações familiares, né? Que o homem também precisa de assistência, precisa também ser acolhido, precisa também se entender o que está acontecendo do lado do homem. Emocionados, os familiares esperam por justiça. Faz muita falta. E imagina uma mãe receber uma notícia dessa, ter que ir numa faculdade, que ela tinha tantos planos para cancelar sua matrícula. É muito triste. A minha filha, ela sempre pergunta por Dinda Manu. E assim eu tento conversar com ela, né, explicar a ela. Ela pensa que ela viajou. Eu digo, ela tá no céu com Deus, mas às vezes quando ela vem, ligue para ela. É muito difícil. Muito difícil. E às vezes assim ela tá triste. Eu digo, o que foi? Ela disse, eu tava pensando na minha Dinda. Porque elas eram muito apegadas, sabe? E é isso. É conviver com a dor, esperando a justiça dos homens e a de Deus. Que essa não tarda nem falha. O júri popular condenou a 14 anos de prisão Felipe Seixas dos Santos por matar a ex-namorada pauladas dentro do motel. Ele é esse que está aparecendo na sua tela. À época também tinha 19 anos, agora tem 21 anos de idade. Por telefone, eu conversei com a Manuela. Ela me disse que está muito triste com esse resultado da sentença. O juiz podia ter dado de 12 a 30 anos de condenação. Ele escolheu 14, sendo que 2 já estão sendo cumpridos em regime domiciliar pelo RIAM por questões aí de saúde. Os assistentes de acusação falaram com a gente, eu vou mostrar para vocês, mas antes eu queria só dizer uma coisa para que não passe despercebido o que a defesa falou. Eu até cheguei a anotar aqui para não ser leviana e não ter nenhum tipo de erro. Ele disse assim: o problema é que esquece o lado do homem, que passa também muitas vezes por um problema na relação. E aqui respeitando a todos os homens que já passaram por algum relacionamento abusivo. Sim, homens também passam por relacionamentos abusivos. Existem sim mulheres que são abusivas. E isso acontece muitas vezes porque nós acabamos vivendo uma relação abusiva e repetimos na relação seguinte. Mas não se trata desse caso. O Rian invadiu um motel em que a Manuela estava com uma outra pessoa. Eles não estavam numa discussão, a Manuela agrediu e ele revidou. Não foi isso. A Manuela estava com uma outra pessoa, num outro local, se distanciando dele. Então a justificativa de que tem que pensar do lado do homem, neste caso, não cabe. Não cabe. Eles não estavam sequer no mesmo local quando o crime aconteceu. Ele, que foi atrás dela, invadiu um estabelecimento, que é um motel, ele invadiu o estabelecimento onde ela estava para matá-la, cruelmente, a pauladas, o que torna o crime ainda mais agressivo e cruel. Precisa ser dito isso. Agora sim, vamos ouvir os assistentes de acusação Heraldo Aragão e Daniel Igor, que falaram sobre a decisão da Justiça.
dia de hoje aconteceu o julgamento do homicídio que vitimou a senhora Manuela Rezende. Nós representamos a família da vítima, a Manuela Rezende, e conseguimos a justiça que a sociedade de Maruim merece, que a sociedade do Estado Sergipe merece. E o réu, Rian, foi condenado a uma pena de 14 anos em regime fechado, com a atuação, logicamente, do Ministério Público e também do assistente da acusação, e nós dois aqui também, lado a lado, ao Ministério Público. Hoje a sociedade de Maruim se sente confortável, se sente realmente abarcada pela justiça que foi feita hoje, nesse caso de grande repercussão e que aconteceu de maneira brutal aqui na cidade maruinense. É um crime grave que chocou não apenas a sociedade sergipana, mas todo o Brasil, e hoje a resposta da justiça veio. A sociedade maruinense cumpriu com o seu dever cívico e, analisando todas as provas que expomos em plenário, optou por condenar o réu, que essa sentença sirva como uma forma de combate ao feminicídio que infelizmente assola nosso país, uma menina jovem que teve sua vida ceifada prematuramente, um crime passional sem qualquer tipo de justificativa, e hoje a resposta da justiça e da sociedade veio.